Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Família, orações e canções, eu sou o seu Padre Douglas. Hoje, dia 5 de fevereiro, sábado, iremos refletir o Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos de 30 a 34. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Essa breve passagem que acabamos de ouvir serve para completar o envio em missão dos 12, como nos mostra Marcos capítulo 6, versículos de 7 a 13. Também prepara os leitores de Marcos para o restante do capítulo 6. O capítulo 6 apresenta duas manifestações maravilhosas da identidade de Jesus. Primeiro, como aquele que alimenta o povo em abundância. Segundo, como aquele que está presente nos momentos mais difíceis de suas vidas. Percebam, família, orações e canções, que os discípulos estão necessitados de um tempo a sós com Jesus. Mas Jesus percebe a multidão sedenta e então responde primeiro à necessidade do povo. Isso me fez lembrar da história de São Benedito e seus companheiros. Eles estavam rezando, fazendo a sua missão, e chegou um momento em que São Benedito sentiu a necessidade de fazer um retiro espiritual, de refazer as forças, de tirar um tempo, porque a missão realmente ela vai sugando, energia, tem um certo desgaste. E nós precisamos sempre estar alimentando da palavra, da oração. Só que todos os lugares que São Benedito e seus companheiros chegavam para tentar fazer esse repouso, as pessoas vinham ao encontro porque estavam sedentas. Então, alguém deu uma sugestão: vamos lá para a floresta. O povo tem medo de ir lá por causa dos animais, principalmente o urso, onça, os animais selvagens. E assim eles foram para a floresta, encontrou uma caverna e começou a fazer o retiro espiritual para recompor um pouco as forças, o emocional. Passado pouco tempo, começou a chegar as pessoas. Ele, olhando aquilo, começou a indagar: mas por que vocês vieram aqui? Aqui é perigoso, essa floresta, esses animais selvagens. E alguém disse assim: Benedito, depois que vocês vieram para cá, os animais ficaram todos bonzinhos. E é tão bonito isso, né? Família, orações e canções. A caridade. O povo está sedento de Deus. Nós podemos e precisamos doar a nossa vida. Isso é o que me encanta. Uma das virtudes que mais me encantam é a virtude da caridade, porque a caridade significa doar-se uma vez, 2 vezes, 100 vezes, até que aquilo se torne um modo de ser. E quando esse doar-se se torna um modo de ser, então nada fica pesado. Ajudar não fica pesado. Atender uma pessoa necessitada não se torna um peso, porque aquilo já se tornou um modo de ser. Doar-se cada vez mais. Eu estava conversando com a minha sobrinha sobre a virtude da caridade, esse doar-se. E a virtude, ela acontece quando nós superamos as primeiras limitações humanas. Por exemplo, lavar a louça não é uma coisa assim aprazível. Era melhor estar fazendo outra coisa, melhor estar mexendo no celular. Mas quando vem aquela limitação da preguiça, do desânimo,
e nós superamos essas primeiras limitações, aí então nós vamos progredir enquanto ser humano. Quando superamos aquele primeiro impacto da limitação humana, aí então fazemos tudo com mais gosto. É neste momento que progredimos na virtude de doar-se 1, 2, 3 vezes, até que aquilo se torne um modo de ser. Percebam, família, orações e canções, que Jesus estava exausto, os discípulos precisavam descansar. Mas doar-se ao próximo era o modo de ser de Jesus. A necessidade da multidão tocou o coração de Jesus. Estavam como que ovelhas sem pastor. E naquele momento, aquelas pessoas se tornaram as pessoas mais importantes para Jesus naquele momento. Essa é uma característica tão bonita de Jesus. Quando alguém se aproximava dele, aquela pessoa se tornava mais importante no mundo para ele. A atenção totalmente voltada, o olhar, a forma de perceber a necessidade. Família, orações e canções. A progressão na santidade acontece quando nós cultivamos os modos de ser de Jesus. Quando eu fiz o encontro vocacional, a pessoa que estava conduzindo o encontro começou a perguntar por que nós queríamos ser padres. Uns disseram porque queriam estar próximo do povo, outros porque existiam muitos lugares sem padre, precisando de sacerdote. De fato, tudo isso é virtuoso, mas ser padre, para ser como Jesus, desenvolver uma maneira de ser como Jesus, o modo de ser de Jesus. Se você é pai, que isso seja para que você desenvolva o modo de ser de Jesus. Se você é mãe, para que seja através da maternidade, como Jesus. Ajudar a sua igreja, a sua paróquia, para que isso possibilite a você ser como Jesus, o modo de ser de Jesus Cristo. Jesus se compadece da multidão porque eram como ovelhas sem pastor. Jesus torna-se, para os leitores de Marcos, o bom pastor de Ezequiel, capítulo 34, que procura suas ovelhas para cuidar e ensinar muitas coisas. Percebam, família, orações e canções, que a Eucaristia, ela tem essa dimensão. Deus se importa com o seu povo. Fazer isto em minha memória. Percebam que Jesus é Deus e a sua palavra é criadora. Lá no Antigo Testamento, Deus disse que haja luz e a luz foi feita, que haja o firmamento e assim se fez. Deus ia falando e as coisas iam existindo. Então percebam que essa mesma voz criadora que disse que haja luz e a luz se fez, é a mesma voz criadora que disse: fazer isto em memória de mim. É uma palavra que dá poder. Assim como Jesus disse ao paralítico: levanta e anda. Ele fala e dá o poder ao paralítico para que ele possa andar. Assim também Jesus fez na Santa Ceia. Fazer isso em memória de mim. Porque Jesus importa com o seu povo. Ele sabe que nós, muitas vezes, espiritualmente, vamos ser como essas ovelhas sem pastor. Então ele dá esse poder aos discípulos de fazer o milagre da Eucaristia acontecer, para que possamos nos achegar, nos aproximar e ali sermos alimentados e cuidados por Jesus. Meu irmão ou minha irmã, não deixe de ir à Santa Missa. Não deixe de participar da sua paróquia, de ajudar. Se aproxime, porque lá na sua paróquia você vai encontrar esse Deus maravilhoso que se importa tanto com você, porque você é a pessoa mais importante para Jesus. Então, Senhor Jesus, neste momento de oração, eu me coloco agora a rezar por essa pessoa que está me ouvindo, que está acompanhando essa reflexão. E eu te peço, Senhor Jesus, abençoa a vida dessa pessoa. Eu te peço, Senhor, não deixe esse teu filho, essa tua filha, como uma ovelha sem pastor,
mas que ela possa encontrar forças na Eucaristia para se revestir. Sim, Senhor, assim como os discípulos necessitavam de estar contigo para se refazer, nós agora nos colocamos diante da sua presença. Refaça, Senhor, esse nosso coração ferido, a nossa alma e todo o nosso ser. Eu te peço, Senhor, uma bênção especial para essa pessoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.